O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: como poderei ainda comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, iniciamos este dia de hoje com esse ensinamento de Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Jesus quer nos ensinar, quer nos revelar aquilo que nós esperamos, o reino de Deus. Para nos ensinar sobre esta realidade divina, ele fez 2 perguntas a si mesmo: a que posso assemelhar o reino de Deus? Com que posso comparar o reino de Deus? Não existem definições humanas capazes de explicar 100% o reino de Deus. Nossa inteligência humana não consegue conter a realidade divina. E porque também a realidade do reino de Deus é muito diferente das realidades materiais que nós enxergamos, que nós podemos definir. É por isso que Jesus recorre a 2 parábolas pequenas para nos explicar o reino de Deus. Ele começa a comparar o reino de Deus com uma semente, a mais pequena semente do mostarda. Ele compara também esse reino de Deus ao fermento que a mulher mistura na farinha até que tudo fique fermentado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estas parábolas mostram claramente que o reino de Deus às vezes aparece algo pequeno, invisível com os nossos olhos, assim como ele está comparado com esses grãos de mostarda. E, portanto, ele é dinâmico, esse reino de Deus. Ele deve crescer, ele deve produzir os frutos. Ele deve se tornar uma grande árvore, de tal modo que os pássaros do céu encontrem seu abrigo nele. É isto o reino de Deus. Jesus Cristo se apresenta a nós como aquele que vai semear esse reino de Deus em nossos corações. E esse reino deve crescer, esse reino deve chegar à sua maturidade. Já o próprio Jesus Cristo, querendo salvar a humanidade, ele se ofereceu sobre o madeiro da cruz.
plantado na terra, para que nós cristãos encontremos nele abrigo, salvação e libertação. Esta árvore que nos oferece a sua generosidade, esta árvore que nos salva, é esta árvore que deve trazer à humanidade inteira esse reino que está já presente no meio de nós. Falar do reino de Deus é falar da nossa vocação como cristãos. Nós fomos criados para partilhar esta felicidade de Deus. E quando Jesus chegou na hora de passar deste mundo para o seu Pai, ele disse a seus discípulos que vai preparar-lhes um lugar. E onde ele está, os seus discípulos também devem estar aí. É a felicidade que todos nós esperamos. Esse reino de Deus é comparado também a esta farinha, misturado com fermento, até que tudo fique fermentado. Podemos pensar no fermento. As senhoras, senhores, nós preparamos o bolo nas nossas casas e para realizar essa receita, misturamos o fermento na massa para que cresça. A ação é invisível, mas o resultado é manifesto. Por isso, o reino de Deus, semeado em nossas vidas, deve agir de modo silencioso e fazer crescer, evoluir a nossa vida. Esta generosidade que nós enxergamos no Evangelho de hoje encontra-se realizado na mesa da Eucaristia, o pão da vida, o corpo de Jesus Cristo oferecido para nós. Meditando sobre esta segunda parábola, podemos nos perguntar: será que esta mulher do Evangelho, nesta parábola, tinha tantos familiares para misturar 3 porções de farinha para preparar este pão? Com certeza, a generosidade de Deus não nos falta. E nós cristãos devemos ser também generosos como o Senhor nosso Deus, aquele que nos chama a partilhar o seu reino. Por isto, eu nos convido, meus irmãos e minhas irmãs, pela nossa vida de dia a dia, pelas nossas ações diárias, tornemos o reino de Deus presente onde quer que estejamos. Tornamos esse reino mais dinâmico na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs, para que, agindo conforme a vontade de Deus, possamos nos aproximar do seu Filho Jesus Cristo. Vamos rezar para que o pão da vida, o pão eucarístico que Deus nos oferece cada dia em toda a celebração eucarística, nos fortaleça para conformar a nossa vida ao reino dos Deus. Que Deus nos concede a força para caminhar do modo digno ao seu encontro e que nós nos possamos proporcionar esta coragem, esta disponibilidade de agradar e de seguir sempre ao Senhor Deus. Que o corpo e o sangue de Cristo, sacramento da vida eterna, seja para nós a força no caminho rumo ao céu. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.